Boa noite a todos. A senhora secretária procederá à chamada regimental para a abertura da sessão. Senhores vereadores, Antônio Valdecir Berto Filho. Presente. Cláudia Regina Martins Correia Alves. Presente. Flávio Antônio Portela. Presente. Francisco Biratã de Santana. Presente. José Francisco de Moura Campos. Presente. Cante Alves Lima Júnior. Presente. Márcio José Garpelli. Marcos Eduardo de Melo. Presente. Nilson Ventres. Presente. Ricardo Tadeu Granzotto. Presente. Sueli Aparecida da Costa. Presente. Senhor presidente, está ausente o vereador Márcio José Garpelli. Havendo número legal e rogando a proteção de Deus, declaro aberta a 16ª sessão ordinária de 26 de setembro de 2022. Em conformidade com o que dispõe o artigo 148, parágrafo 4º do Regimento Interno da Câmara, submeto ao plenário a ata da 15ª sessão ordinária de 2022 e a coloco em discussão. Se algum vereador desejar retificar ou impugnar, deve se manifestar nesse momento. Fica a ata da 15ª sessão ordinária aprovada pelo plenário. 15ª sessão ordinária de 2022. Submeto em votação a ata da 7ª sessão extraordinária e coloco em discussão. Se algum vereador desejar retificar ou impugnar, deve se manifestar nesse momento. Fica a ata da 7ª sessão extraordinária de 2022 aprovada pelo plenário. A seguir, será feita a leitura do material do expediente. Ofício 854/2022. Assunto: requerimento número 28 de 2022. O qual requer: se a Prefeitura possui cadastro das pontes e viadutos sob responsabilidade do município. Respostas ao ofício, ao requerimento 28/2022 do vereador Márcio José Garpelli. A Prefeitura está em processo de finalização do cadastro das pontes e viadutos, sob responsabilidade do município. 2. Qual é a periodicidade adotada pela Prefeitura para as inspeções rotineiras dessas estruturas? A Prefeitura realiza rotineiramente as inspeções às pontes, ruas e estradas do município. 3. Essas inspeções são realizadas pela própria Prefeitura ou por empresa ou entidade, nesse caso, qual? São realizadas pela Secretaria de Serviços Públicos Municipal e, se constatada alguma anormalidade, é informado à Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano. 4. Fornecer uma planilha relacionando as pontes e viadutos da municipalidade, identificados por nome, via, código ou coordenada, como a data da última inspeção, capacidade, tonelagem total ou por eixo, e a condição em que se encontram segundo a NBR 9452. Não temos a formalização desta planilha, devido não constar nesta Prefeitura projetos de nenhuma das pontes. Tais quais são antigas. Desta forma, não temos a informação da tonelagem total de capacidade de cada uma delas. Diante disso, informa que nas últimas inspeções houve a constatação de que as duas pontes da Vila Zala e do bairro Parazinho precisam ser recuperadas. As mesmas encontram-se em fase de realização de projeto. Sem mais para o momento, Matheus Almeida Ventres, secretário de Planejamento e Desenvolvimento Urbano. Ofício 864/2022, indicação 33/2022, a qual indica que certidões negativas de débito municipais sejam emitidas de forma gratuita aos munícipes. Em resposta à indicação do vereador Ricardo Tadeu Granzotto,
por intermédio da Secretaria de Administração e Finanças, neste ato representada pelo secretário municipal Luciano Marçom, vem muito respeitosamente a presença de Vossa Excelência em atendimento à indicação 33/2022 e 8/8/2022, informar que a emissão de certidão negativa de débitos já se encontra disponível de forma online e gratuita no portal da Prefeitura Municipal de Laranjal Paulista, na opção Cidadão Online, através do link http://189.236.250/home.jsf. Ademais, agradece a atenção de Vossa Excelência, feito o ensejo de desejar-lhe votos de autoestima e de cinto apreço. Luciano Marçom, secretário de Administração e Finanças. Ofício 865, de 2022, o qual requisita que sejam tomadas devidas providências por meio do setor competente para informar se a Lei 3.355, de 2021, que dispõe sobre a comprovação da origem de materiais metálicos, recicláveis e cadastros dos fornecedores, está sendo cumprida pelo município, notificando as pessoas e empresas que se tratam com esses materiais. Em resposta ao ofício 281 do vereador Cante Alves Lima, informa que a Secretaria de Governo analisa a necessidade de regulamentação estrutural nos órgãos da administração pública, mediante decreto do chefe do Poder Executivo. Atenciosamente, Alcides de Moura Campos Júnior, Prefeito Municipal. Ofício 866/2022, o qual requisita que sejam tomadas devidas providências por meio do setor competente, que a Portaria 33, de 5 de maio de 2022, que proíbe o uso de máquinas públicas em propriedades privadas, seja alterada de forma que os pequenos agricultores e as famílias que se encontram em vulnerabilidade possam usufruir dos serviços regulados pela portaria. Em resposta ao ofício 273 do vereador Flávio Antônio Portela, o vereador solicita alteração da portaria 33 de 2022, de maneira que seja permitido aos pequenos agricultores e às famílias que se encontram em vulnerabilidade usufruir dos serviços regulados de máquinas e equipamentos públicos. Informam que o atendimento aos pequenos produtores agrícolas em situação de vulnerabilidade social é mantido. A portaria número 33 de 2022, com vigência até 31 de dezembro de 2022, teve sua publicação motivada pela necessidade de realização de uma força-tarefa para a manutenção de todas as estradas do município, bem como pela redução de pessoal especializado na condução dos veículos referidos. Alcides de Moura Campos Júnior, Prefeito Municipal. Ofício 867/2022, o qual requisita que sejam tomadas devidas providências por meio do setor competente para que seja realizada a troca de lâmpada na Rua Bonifácio Arruda, em frente ao número 170, e Rua Genor Gazonato, em frente ao número 386. Em cumprimento ao artigo 12, parágrafo 3º, da Lei Complementar número 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, encaminhamos a Vossa Excelência um anexo de estimativa das receitas de 2023 e sua respectiva memória de cálculos. Em resposta ao ofício 867, ele informa que a demanda foi encaminhada ao suporte técnico, que brevemente executará a manutenção em relação aos pedidos de iluminação pública, troca de lâmpadas. Agora, ofício 873/2022, estimativa da receita para 2023. Em cumprimento ao artigo 12 do parágrafo 3º da Lei Complementar número 101 de 2000,
Lei de Responsabilidade Fiscal, encaminho a Vossa Excelência em anexo as estimativas das receitas para 2023, a sua respectiva memória de cálculo. Sem mais para o momento, Prefeito Municipal. Ofício 911/2022, o qual requisita que sejam tomadas devidas providências por meio do setor competente para que seja enviada uma cópia do contrato da Frente de Trabalho da senhora Cátia Cecília Guiraldi. Em resposta ao ofício 16/2022, da vereadora Sueli Aparecida da Costa, em atendimento ao ofício emitido pela nobre vereadora, sirvo-me para encaminhar a cópia do termo de adesão da bolsista Cátia Cecília Guiraldi ao programa Frente de Trabalho. Cumpre informar que os dados pessoais da bolsista estão apagados nos termos da LGPD. Desde já agradece a atenção dispensada e, na oportunidade, renova os protestos de elevada estima e de cinta consideração. Reinaldo Contó, secretário de Promoção Social e Política Habitacional. Ofício 912/2022, o qual requisita que sejam tomadas devidas providências por meio do setor competente para que a estrada Baixada Pai Elias, bairro Boa Vista, seja feito um aprimoramento dos consertos que foram feitos no decorrer das estradas do bairro. Em resposta ao ofício do presidente Antônio Valdecir Berto Filho, segue a resposta que a estrada Pai Elias já está com os serviços executados. Coloca-se à disposição para qualquer outro esclarecimento. Arpires de Campos, secretário de Serviços Públicos Municipais. Ofício 913, o qual requisita que sejam tomadas devidas providências por meio do setor competente para que seja realizado um estudo sobre a possibilidade de colocar na rua Benedito Camargo Filho, na altura do número 110, Vila Tote, um posto de iluminação pública. Em resposta ao ofício 312/2022, da vereadora Cláudia Regina Martins Correia Alves, informa que está programada a troca de 100% das lâmpadas a vapor da cidade por lâmpadas de LED. Desta forma, estamos colocando como prioridade a solicitação feita por Vossa Excelência. Sem mais para o momento, Matheus Almeida Ventres, secretário de Planejamento e Desenvolvimento Urbano. Ofício 914, o qual requisita que sejam tomadas as providências por meio do setor competente para que seja realizada a manutenção no parquinho próximo à Câmara Municipal. Comunicamos a Vossa Excelência que, conforme informações do secretário de Juventude, Esporte e Lazer, o serviço solicitado encontra-se em execução. Alcides Moura Campos Júnior, Prefeito Municipal. Ofício 915, o qual requisita que sejam tomadas as devidas providências por meio do setor competente para que seja realizada a manutenção na estrada que dá acesso ao bairro Indaguaçu. Em resposta ao ofício 286 do vereador Ricardo Tadeu Granzotto, informam que as máquinas estão terminando as obras das estradas do Bom Jardim e a estrada da Ginomoto. Tão logo terminando esses serviços, irão dar atenção ao bairro Indaguaçu. Coloca-se à disposição a qualquer outro esclarecimento adicional. Arpires de Campos, secretário de Serviços Públicos Municipais. Ofício 916/2022, o qual requisita que sejam tomadas as devidas providências por meio do setor competente para que seja realizado o estudo na rua Dr. Júlio Prestes para verificar formas de facilitar a travessia dos pedestres. Em resposta ao ofício do vereador Antônio Valdecir Berto Filho, presidente da Câmara Municipal. Conforme o uso da palavra livre durante o expediente da 14ª sessão ordinária, em 22 de agosto de 2022, no qual solicitou que providências sejam tomadas na rua
Júlio Prestes para verificar formas de facilitar a travessia de pedestres devido ao grande fluxo de veículos, bem como a alta de velocidade. Essa Secretaria Municipal de Segurança Pública e Trânsito informa que constantemente vem monitorando o trânsito em nosso município, bem como a referida rua, que consta no ofício do nobre edil, assim ajudando os munícipes no entendimento de leis de trânsito. Cabe ressaltar que na rua, em tela, existe a situação de regulamentação de velocidade, placa R19, velocidade máxima permitida em 40 km. Assim sendo, esse departamento está atento para realizar mudanças que sejam necessárias para o local. Sem mais, Regina Maria de Araújo Abdala, Secretária de Segurança Pública e Trânsito. Ofício 917/2022, o qual requisita que sejam tomadas as devidas providências por meio do setor competente para que sejam realizadas melhorias nas estradas municipais que ligam Laranjal Paulista ao distrito de Laras. Em resposta à indicação 274/2022 do vereador Flávio Antônio Portela. Em relação ao ofício referenciado, cumpre-me esclarecer que foram realizadas melhorias em ambas as estradas para Laras, devido às festividades em louvor a São Sebastião. Eu mesmo inspecionei pessoalmente as mesmas e meus filhos foram às festividades do distrito, percorrendo ambas as estradas, encontrando-as em boas condições. Quanto ao problema das águas pluviais, oriundas de propriedades privadas, vamos verificar, visto que já faz muito tempo que não temos, infelizmente, precipitações pluviais. Coloco-se à disposição para qualquer outro esclarecimento adicional. Air Pires de Campos, Secretário de Serviços Públicos Municipais. Ofício 918/2022, o qual indica o anteprojeto de lei que dispõe sobre a regulamentação do uso do maquinário público do município de Laranjal Paulista para fins de prestação de serviço a particular e de outras providências. Em atenção à indicação 35/2022, de autoria do vereador Márcio José Garpelli, que indica projeto de lei sobre regulamentação de uso do maquinário público do município de Laranjal Paulista. Temos a esclarecer. Conforme a portaria 33/2022, de 5 de maio de 2022, está suspenso o aluguel de máquina e equipamentos públicos até 31 de dezembro de 2022. Até a data de 31 de dezembro de 2022, deverá ser analisada a possibilidade de nova suspensão de locação de máquinas e equipamentos públicos. Desde já, agradece o nobre vereador a sugestão legislativa de regulamentação da matéria. Essas são informações que temos para prestar. Carlos Augusto Reis, Secretário de Governo. Ofício 6/2022, em atenção ao ofício 321/2022, datado de 14 de setembro de 2022, da Câmara Municipal de Laranjal Paulista, em que Vossa Senhoria solicita providência sobre mortandade de peixes e mau cheiro, apresentamos a seguir os esclarecimentos. Ofício resposta da Sabesp. O órgão responsável pelo monitoramento de mananciais é a CETESB. Não tivemos conhecimento e problemas na captação de Laranjal Paulista. Coloca-se à disposição para informações adicionais que façam necessárias. Walter Antunes de Camargo, gerente do setor de Laranjal Paulista. Sabesp. Em atenção ao ofício, em atenção ao e-mail, informamos e encaminhamos sua solicitação para a área responsável através do SS, com prazo de análise a tratativa até 3 de outubro de 2022. Esse ofício é resposta da Electro.
segue o número de protocolo de atendimento 1-129-080-819. E para a sua maior segurança, não arquivamos os documentos recebidos. Dessa forma, se a sua solicitação não foi concluída no primeiro atendimento, pedimos a gentileza que retorne o contato e envie novamente todos os documentos, ou já enviados que os faltaram em forma de PDF. Neoenergia Electro. Requerimentos. Os seguintes requerimentos dispõem aos vereadores que, diante da função fiscalizadora inerente ao Poder Legislativo, tendo em vista o disposto no artigo 210 e seguintes do Regimento Interno da Câmara Municipal de Laranjal Paulista, requer, após ouvido douto plenário, que seja encaminhado os requerimentos ao senhor prefeito do município de Laranjal Paulista, solicitando as informações e documentos descritos. Requerimento 30 de 2022. Autoria: vereadora Cláudia Regina Martins Correia Alves. Requer: 1. Solicita ao setor competente que preste esclarecimentos e apresente documentos na forma física ou digital no que tange e corresponde a benefeitorias públicas de infraestrutura realizadas à Rua Benedito Camargo Filho, Vila Tote e seus entornos. 2. Em que ano foram realizadas as obras de melhorias mais recentes na Rua Benedito Camargo Filho, Vila Tote, tais como asfaltamento da rua, guias, sarjetas e calçadas. 3. Qual recurso financeiro foi utilizado? Recursos próprios, convênios estadual ou federal, emendas oriundas de quais deputados ou pasta governamental 4. Existe um projeto desse investimento para a Rua Benedito Camargo Filho, Vila Tote e seus entornos? Se sim, encaminhar cópia. 5. Existe uma lei ou decreto que regulamenta a existência da referida rua? Apresentar documentos que comprovem a regularidade legal da rua, se for o caso, tais como desapropriação, declaração de utilidade pública ou indenização ao proprietário. 6. Solicita o croquis e mapa atualizado do município da referida localidade e seus entornos mais próximos, contendo as ruas com suas dimensões, delimitação dos imóveis, espaços públicos se houver, e, se possível, com cadastro e nome dos atuais proprietários cadastrados na municipalidade, bem como, se houver, fornecer projeto futuro previsto ainda não realizado. 7. Existe alguma projeção da Prefeitura, do plano diretor atual ou no estudo que está sendo realizado para o novo plano diretor, para que uma grande área com características rurais ao lado da Rua Benedito Camargo Filho, da Vila Tote? E 8. Existe algum processo judicial que seja de conhecimento da Prefeitura e correspondente à Rua Benedito Camargo Filho, Vila Tote e seus entornos? Requerimento 31 de 2022. Autoria: vereadora Cláudia Regina Martins Correia Alves. Requer, em consonância às respostas obtidas na indicação 36 de 2020, requer informações sobre as providências que foram tomadas a respeito de instalação de um braço de luz, poste localizado na esquina das Ruas das Margaridas com a Rua Dr. Júlio Prestes, no Jardim 10 de Outubro. Requerimento 32 de 2022, autoria: vereadora Cláudia Regina Martins Correia Alves, a qual requer, em sincronia à resposta dada ao ofício 34 de 2022, de que as solicitações feitas seriam encaminhadas à empresa responsável para assim ocorrer os devidos estudos e manutenções, vem requerer o retorno sobre o encaminhamento prometido, em que a empresa responsável pela iluminação pública faça um estudo detalhado da rede que compreende as ruas citadas abaixo, pois em qualquer situação essas ruas ficam sem energia, e para restabelecê-la leva cerca de 3 dias, nunca menos que isso, às vezes mais. É a Rua Floriano Alves Lima, Rua Francisco Souza Campos, Rua Vereador Luiz Garpelli, Rua Joaquim Teixeira Assunção.
todas Vila Totti. Moção. Moção 13 de 2022. Cláudia Regina Martins Correa Alves, Sueli Aparecida da Costa, no exercício de suas funções de vereadoras e em conformidade com as disposições contidas no artigo 220 do Regimento Interno desta Câmara Municipal, vem apresentar e posteriormente submeter à elevada apreciação desta augusta Casa de Leis a presente moção de pesar à senhora Castalho de Benetton de Campos Lopes e demais familiares pelo falecimento da senhora Nair Zanete Benetton Campos. Na data do dia 21 de setembro de 2022, faleceu a senhora Nair Zanete Benetton Campos, popularmente conhecida como Dona Nair, ilustre cidadã conhecida por todos. Exerceu o cargo de diretora na Escola Luiz Campassi por anos com maestria. Sua ausência deixa desolados seus familiares, amigos e conhecidos. Sua morte enluta não somente seus familiares e amigos, mas toda a sociedade que lamenta a perda de uma cidadã exemplar na honestidade, no caráter e na honra. A senhora Castalho de Benetton Campos Lopes e demais familiares, nossas sinceras condolências, reiterando que esta Câmara não poderia deixar de se associar ao seu pesar. Aqui manifestamos nosso profundo respeito, rogando a Deus que traga conforto aos corações enlutados. Desejamos que a paz, o consolo e a força da fé reinem no meio de todos, primando o amor de Deus sobre todas as coisas, para que a senhora Nair de Zanete Benetton Campos descanse em paz. Projetos protocolados. Projeto 51/2022, projeto de lei de autoria do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo a firmar convênio com a Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo, Prodesp, visando a implementação e a operação do posto Poupa-Tempo de Laranjal Paulista. Projeto de lei 52, autoria do Poder Executivo, dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no orçamento de 2022 das outras providências. Projeto de lei 53/2022, autoria Poder Executivo, institui a política municipal do controle de natalidade de cães e gatos e saúde animal e da outras providências. Projeto de lei complementar 23/2022, autoria Poder Executivo, altera o anexo 7 da tabela B da Lei Complementar 85, de 12 de dezembro de 2007, para novas disposições sobre requisito de provimento de emprego público efetivo que especifica. Projeto de Resolução 12/2022, autoria José Francisco de Moura Campos, que altera a redação do parágrafo 5º do artigo 263 da Resolução número 6/2018. Projeto de Resolução 13/2022, autoria José Francisco de Moura Campos, altera a redação do terceiro parágrafo do artigo 259 da Resolução 6/2018. Projeto de Resolução 14/2022, autoria José Francisco de Moura Campos, onde altera a redação do parágrafo 1º do artigo 260 da Resolução número 6/2018. Moção 13/2022, autoria Cláudia Regina Martins Correa Alves e Sueli Aparecida da Costa. Moção de pesar à senhora Castalho de Benetton de Campos Lopes e demais familiares pelo falecimento da senhora Nair Zanete Benetton Campos. Pauta da ordem do dia. Por determinação do senhor presidente, ficam encaminhadas as seguintes matérias para a ordem do dia. Projeto de Resolução 12/2022, Projeto de Resolução 13/2022, Projeto de Resolução 14/2022, Requerimento 30/2022, Requerimento 31/2022, Requerimento 32/2022 e Moção 13/2022. Senhor presidente, não temos mais leitura. Terminada a leitura, iniciaremos o uso da palavra livre de acordo com a ordem sequencial. Com a palavra,
o vereador José Francisco de Moura Campos. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres pares. Boa noite, presentes. E boa noite, ouvintes da internet. Senhor presidente, mais uma vez quero agradecer a Deus por mais um dia aqui na Câmara. E eu gostaria já, de antemão, já mandar um ofício para a nossa comissão responsável por obras, pedindo avaliação. Como eu não recebi uma resposta plausível sobre a distribuição de gás nessa cidade e o grande risco que há para a nossa comunidade, eu gostaria que a nossa comissão, através do seu presidente da comissão, levantassem de forma regimental a apuração dos fatos denunciados por mim aqui na tribuna. E eu tenho certeza que essa comissão, com nobres pares, vai ser muito bem feito, que eu gostaria que até eu estou à disposição a trabalhar junto com todos os nobres pares que compõem essa comissão. Então, já que nós não fizemos uma comissão temporária, como nós temos definitiva que tem o mesmo objetivo, então eu peço para a nossa comissão definitiva que oficie e tome as providências cabíveis e necessárias de forma regimental. Assim, eu acho que teremos mais respeito e teremos resposta convicta para a nossa população no Jal Paulista. Senhor presidente, eu quero mais um ofício ao senhor prefeito, o doutor Alcides Moura Campos, à secretária da Cultura, Fulvio Scarni, ao Círculo Italiano do Jal Paulista e as entidades que participaram, parabenizando-os pela segunda festa italiana que foi promovida em nossa cidade, dia 23 e 24, com o objetivo de ajudar as entidades. Está tão difícil a manutenção das entidades que lá vários voluntários trabalhando com muito amor e carinho lá. A manutenção das entidades, nós temos que entender que não é fácil, é um gasto muito grande, porque isso aí nós estamos ajudando pessoas que não têm condição financeira. E esses voluntários estão trabalhando lá, dia e noite, dando o seu sangue, dando o seu carinho, a sua atenção para toda a comunidade. É o mínimo que nós podemos fazer, mandar um ofício parabenizando. Então, por favor, senhor presidente, enviar esse ofício. Também nós vamos chegar à época eleitoral agora, em Jal Paulista, nós vamos votar agora para presidente, nós vamos votar para deputados, vamos votar para governador, senadores. Lembre, senhores, que o senador, vamos votar num senador que não tem nome limpo, não tem ficha suja. Vamos votar num deputado que tem nome limpo, não tem ficha suja. Vamos tentar moralizar a política no nosso país. Vamos votar para o presidente, aquele que julgamos que tem nome limpo, não tem ficha suja também. Devemos acabar com a politicagem e pôr os verdadeiros políticos em ação. Valorizar os políticos que vêm para a nossa cidade e trazem muitas benfeitorias. Há muitos políticos que vêm aqui, ganham um voto, outro, depois some e nunca mais volta. É como eu falo, época de Natal, Papai Noel, época de Páscoa, Colinho da Páscoa. E alguns políticos vêm para cá, para a nossa cidade, que só vêm pedir o voto para nunca mais voltar. Então, na época, vamos lembrar de todos os políticos que esteve aqui. E também com falso político. Eu estou vendo umas politicagens feitas aí, senhor presidente, que eu fiquei preocupado. Existem alguns políticos falando de valor que trouxe aqui, mas de anos atrás, não atualidade. Vamos falar aquele que traz atual, aquele que faz para nós, nesses 4 anos que eles entraram aqui, quanto que esses políticos trouxeram para a nossa cidade, na nossa gestão, junto conosco. Então, eu peço, senhor presidente, a permissão para avisar a população, falar com os seus vereadores que vocês conviam, pedir opinião para eles, quais são os deputados que mais trabalharam para a nossa cidade.
Assim nós vamos passar aqueles que a gente tem mais conhecimento e mais afinidade, aqueles que abrem a casa deles para nós, aquele que nós vamos no Congresso, aquele que nós vamos na Assembleia Legislativa, deixa a porta aberta e escuta nós anjalenses, ou representante do povo, falar o que são nossas necessidades. Então, nós temos sim indicações futuras, se alguém precisar, entre em contato com os seus vereadores para poder falar melhor sobre quem é que está ajudando nossa cidade. Isso é muito importante. Vamos procurar, não vamos dissolver o voto não, quando a gente se concentra em votações daquele candidato que o município julga o melhor, ele vai pegar um compromisso moral conosco também. Então isso que é importante, como sempre falamos aqui, não vamos dissolver nosso voto, porque nenhum candidato tem interesse de 2, 3 votos só aqui. Mas se a gente concentrar de alguns deputados, alguns senadores, nós vamos ter mais força. A minha cidade tem 30 mil habitantes e teve tanto por cento de voto. Então, eles vão olhar com um maior carinho, como um olhar diferente, né? Senhor presidente, agora eu gostaria de falar sobre a iluminação pública. Eu ouvi na internet, estava lá no Facebook, comentando, e eu queria uma explicação. Eu quero que oficie o responsável pela iluminação pública no município da Angel Paulista, e explicação que na rua Joaquim Teixeira de Assunção sempre está permanecendo várias noites na Vila Tote, sem luz. Então eu quero saber se o serviço de iluminação pública já foi avaliado. Segundo, quero saber qual conduta que foi tomada para resolver esse problema. E se não for responsável do serviço de iluminação pública, que seja entrar em contato com a Eletro. Definições disso, não interessa quem é o culpado, eu quero a solução. Então, eu encontrei essa reclamação do Facebook, que o município tem toda a sua razão em reclamar. Tem toda a sua razão, porque está pagando em dia, e será que vai ser descontado da Eletro os dias que a Eletro não forneceu essa luz para eles? Foi uma boa pergunta. Nós, consumidores, nós temos o nosso direito. Tá? Então é uma coisa que até o PROCON pode agir nesse caso. Vamos pegar a resposta para a gente poder ver depois as condutas. Mais uma vez, senhor presidente, houve audiência pública da saúde. Com muita infelicidade, eu participei com poucas pessoas aqui. Felicidade em participar. Eu, a nova vereadora Cláudia e mais o Conselho da Saúde, mas sempre quem participa são os mesmos. O Conselho, alguns membros do Conselho, nem todos, 2, 3 vereadores e nenhum da população. Porque a saúde, a população tem que saber que tem que participar nesses casos, porque ela está falando aonde está indo o dinheiro público da saúde, quanto por cento está, qual o dinheiro, qual o valor que nós estamos pondo. E ninguém se interessa até que doa o seu pezinho, até que doa o seu calçado, até que tenha uma reclamação. Só que às vezes é tarde demais para vir reclamar, porque aquele dinheiro já foi empenhado em outro local. Então, essa audiência pública é para prestar conta e também para vir discutir como está o posto de saúde do seu bairro, como que está o atendimento médico ou qualquer profissional de saúde do seu bairro, porque aqui estão autoridades, estão os secretários, tudo pronto para poder resolver, e nós vereadores, para poder escutar. E infelizmente não houve muitas pessoas. Mas eu vou passar um dado bom para a população, senhor presidente, se eu permitir, que foi mencionado aqui que nenhum caso coronavírus foi registrado naquela semana. E também esses dados que foi o menor patamar de todas no nosso ciclo da pandemia. Nenhum caso. Só que nós deixamos bem claro nessa reunião que nós tivemos aqui, da audiência, que não podemos abaixar nossa guarda. Não teve caso, mas se tiver um circulante externo vir para a nossa cidade, nós podemos voltar a circular se nós abaixarmos a guarda. Qual que é a guarda? Lavar as mãos, passar álcool gel, evitar aglomeração e manter sua vacinação em dia. É isso.
Aí, senhor presidente, eu como já por 3, 4 vezes estou falando aqui sobre as outras vacinas necessárias, eu perguntei para a Secretaria da Saúde como que estão as outras vacinas na nossa cidade, porque meu medo da pandemia, mas também da poliomielite. Infelizmente, está baixa, está a quase... Mais um minuto concedido. Nossa, senhor presidente, não foi nem metade. Senhor presidente, eu queria ter, porque é fundamental a importância, senhor presidente. Houve agora nos Estados Unidos, foi comprovado que está circulando a poliomielite. Por que não está manifestando? Porque muitos já foram vacinados lá. Senhor presidente, aqui só que atingiu 60% porque o secretário de saúde foi em todas as escolas pedindo autorização para os pais para que tomassem vacininhas, a gotinhas. Então ele conseguiu 60%, mas o índice ideal para evitar é 93%. Mais uma vez eu vou colocar bem aqui a população. Não queiram conhecer, não queiram ver seus filhos com a poliomielite. Vocês vão chorar muito a hora que vê isso. Porque a criança pode pegar, tem 3 graus. Um grau leve que deixa de andar, mas um grau grave que deixa de respirar e vai ver seus filhos morrendo com falta de ar. Não queiram conhecer a doença previamente. Eu que agradeço, nobre vereador. Com a palavra, o vereador Cante Alves Lima Júnior. Senhor presidente, nobres pares, plateia presente, ouvintes que nos acompanham pelas redes sociais, boa noite. Senhor presidente, gostaria de iniciar minha fala hoje também, parabenizando a Secretaria de Cultura, em nome do secretário Fulvio Scarni, e completar um pouco mais que o nobre vereador José Francisco já falou um pouco sobre a segunda festa italiana. E além de ajudar as entidades, eu gostaria de completar, só que a parte cultural é muito interessante, muito interessante. E nesse caso o Fulvio merece assim, muito elogio aí por tudo que tem feito na pasta da Secretaria da Cultura, se esforçando bastante para trazer um nome especial, que foi a noite do dia 24, um tenor maravilhoso, foi uma noite muito especial, que traz a cultura. Muitas pessoas não podem ter acesso a esse show, e veio de graça pelo Estado. Então, gostaria de parabenizar o nobre vereador Francisco, que mandou um ofício, e se puder eu posso assinar junto também, porque é merecido a gente entender isso aí como uma cultura para o município, uma pasta que vem desempenhando um grande trabalho. E completando isso aí, no dia 16 de setembro, eu tive com o Fulvio Scarni, com o secretário da Educação, Robertson. Nós fomos até a cidade de Mogi das Cruzes. Fomos conhecer um trabalho lá muito, mas muito interessante mesmo, né? Lá é uma cidade de 450 mil habitantes, e o que tem de alunos lá é a nossa população. Eles têm mais de 43 mil alunos, né? Mas eles fazem um trabalho muito interessante com as crianças de 10 anos a 16 anos. Eles mantêm essas crianças aí com bastante atividades. Isso aí ajuda o município, o Estado, a muitas economias, né? E dá à população a condição de não deixar essas pessoas na vulnerabilidade, né?
Então eles fazem trabalho com música, com dança, com arte cênica, teatro, né? Tudo envolvido sempre pós horário de escolar, né? Então eles fazem no curricular, eles têm matérias de música, né? Eles vão vendo os dons das crianças e vão encaminhando para teatro, para música, para várias opções que eles têm. Então eu acho muito interessante. O secretário Robertson também gostou muito e já está pensando em fazer aqui, já em Laranjal Paulista, na escola que vai ter o plano integral, né, a período integral de aula, né, juntamente com o Fúvio. Então é muito interessante. E no ônibus fala que a educação traz muita cultura, muitas experiências boas, porque faz com que o município alcance números melhores, né, e traga economia ao município também. Então, eu fiz um ofício do meu gabinete parabenizando a secretária de Educação lá hoje das Cruzes, também o Alan, que é o coordenador, é maestro também, que é o amigo do Fúvio, né, que também nos atendeu e nos recepcionou muito bem lá, muito bacana. Então, mandei um ofício parabenizando, e eles já me responderam prontamente que estão à disposição de vir até a Câmara, mostrar como que é o projeto, da onde que vem o dinheiro, da onde que eles fazem na LOA, no orçamento, né? É muito interessante. Então, é um projeto realmente a ser copiado, a ser feito aqui no nosso município. Norpar, peço a Sim, palavra. pode. Em primeiro, eu quero parabenizar a Vossa Excelência, porque é um projeto muito importante para a nossa cidade, isso que a senhoria foi atrás. E também destacando que quando o aluno tem um projeto cultural, tem música, tem tudo isso, está fugindo da droga, está entrando no meio social, está sendo uma pessoa mais acessível. Então, além de tudo isso, nós estamos tirando as pessoas da rua para poder ir por dentro de uma comunidade que tenha respeito para as pessoas. Parabéns pelo projeto. E o ofício, para mim, a Vossa Excelência e demais vereadores estão com a porta aberta a assinar junto, que é um prazer enorme. Obrigado pelo apoio para o ofício. Obrigado, nobre vereador. E além de a criança ter a ocupação, realmente ela fica fora das drogas, né? Então isso aí, essa economia que eu falo que vem para o município, né? Você não precisa se preocupar com crianças, jovens que tem que pagar internação, pagar médico, pagar remédio, toda essa, né? Então, e traz bastante cultura, né? Eu acho que a cultura, quanto mais cultura e educação a pessoa tiver, ainda mais hoje no plano digital que nós estamos, essa globalização, a criança ela não vai pensar em droga, ela vai pensar no que ela pode fazer mais e melhor, né? Então acho que é um projeto que os dois secretários estão unidos e deve trazer boas coisas para a Laranjal Paulista também. Senhor presidente, eu também quero, algumas pessoas já me procuraram essa semana toda, na rua Amadeu Miúci. Gostaria de mostrar umas imagens aí, que pudesse encaminhar para a secretaria competente aí, ó. Tá demais o asfalto aí, e é bem atrás da nossa casa aqui, né? Então, que possa dar uma arrumada urgentemente nessa rua Amadeu Miúci, e que está bem intransitável ali. É a rua de trás aqui nossa, aqui, que é da entrada aqui do plenário, né? Então, essas são a reivindicação dos municípios aí. Por hoje é só. Uma boa noite, boa eleição a todos, que Deus abençoe a todos, que nós possamos realmente, como o Dr. José Francisco já falou, possamos pensar bem em quem vamos votar. Votar com consciência, votar com certeza, não por ajuda, não por auxílio que deu, que se tem que fazer, não. Ver realmente a pessoa, o presidente, o senador, o deputado federal, estadual e o governador que mereça nosso voto.
Você que está em dúvida, pergunte para o seu vereador, pergunte, que é importante ele te orientar, porque o seu voto é um voto que vai ajudar a nossa comunidade, Laranjal Paulista. Se nós votarmos bem, Laranjal Paulista é que ganha. Não é o vereador Cante, não é o vereador X ou Y, é a cidade. Então, que tenhamos essa certeza consciente, que possamos fazer um voto bem tranquilo, que possa, a comunidade de Laranjal Paulista possa ser bem melhor, tá bom? Muito obrigado. Obrigado, nobre vereador. Com a palavra, o vereador Tenente Granzotto. Boa noite, senhor presidente, nobres pares, plateia presente e os internautas que nos assistem pelas redes sociais. Senhor presidente, minha fala aqui é rápida. Essa sessão nossa aqui é muito importante porque é a sessão mais próxima da eleição. E nós, eleitores, todos nós, temos que olhar essa eleição com o olhar do nosso futuro. O próximo presidente eleito terá a oportunidade de eleger, ou seja, de indicar mais 2 ministros do STF. A situação lá, que já não é boa, dependendo da nossa escolha, pode ser pior. Então, esse é o primeiro fato, né? Vamos atentar para o seu voto consciente. Outra coisa são os deputados federais, deputados estaduais. Vamos dar uma olhada com carinho no currículo, se são realmente ficha limpa, né? E também o que trouxeram de contribuição para o nosso município, para a saúde, para a infraestrutura, para a educação, tudo isso. Então a gente tem que olhar para esse fator também. Outra coisa é a escolha de um bom senador, porque é o senador que vai representar o nosso estado no Congresso Nacional. É o senador que representa o estado. Então, um estado forte, que nem o estado de São Paulo, tem que eleger um senador forte, combatente, que realmente esteja lá com o intuito de olhar pelo nosso estado, que é um estado forte, municípios fortes também. Então, a gente tem que ter essa atenção. E por fim, senhor presidente, você que vai votar, nós que vamos votar agora no dia 2 de outubro, domingo próximo, no sábado, na véspera, você pai, você vó, você filho, veja os seus filhos dormindo, seus netos dormindo, ou seus pais, pensem neles e vá até a internet, todos nós temos essa possibilidade, e faça uma pesquisa, veja a situação, como está Cuba, Venezuela, Nicarágua, veja tudo isso e veja o que você quer para os seus filhos, o que você quer para os seus netos, o que você quer para você. Então, essa eleição é uma eleição muito
muito importante para o Brasil, muito importante para nós. Então, eu espero que tenhamos a clareza para fazer boas escolhas. Por hoje é só, senhor presidente, eu vos agradeço. Eu que agradeço, nobre vereador. Por favor, a vice-presidente, assuma o meu lugar. Com a palavra, o nobre vereador Antônio Valdecir Berto Filho. Boa noite, nobres vereadores. Boa noite, plateia presente, pessoal e as pessoas que nos acompanham pela internet. Eu faço uma solicitação de manutenção ali, os munícipes ali do bairro Pará e Parazinho solicitam que se faça um trabalho com as máquinas, que as máquinas estão ali na localidade, aí processo distrito de Laras. Eles reivindicam também a possibilidade de se fazer o trabalho ali de manutenção. Também oficie a Secretaria de Meio Ambiente, que é responsável pela manutenção das vicinais. A população ali da Boa Vista reclama que eles vêm fazendo a roça até o bairro de Abóboras, e a Boa Vista fazem 5 vezes que não chegam até lá fazendo a manutenção. E eles reivindicam que se possa resolver esse problema. Lá na estrada vicinal João Hermano Pessim, próximo à descida da Ponte Estreita, que é a Ponte do Americano, também tem um ponto lá que o munícipe solicita que seja reparado ali no asfalto. Troca das lâmpadas na rua Nicola Móquio, aí no bairro Pedro Zanella. Ali a iluminação, os munícipes reclamam que aquela rua ela contém uma iluminação muito fraca, e à noite o pessoal fica preocupado com a segurança ali do bairro e das pessoas que estão passando por ali. Tem uma lâmpada queimada na rua Antônio Vieira Campos, número 117. Também o munícipe solicita a substituição. No residencial solar, na rua João Rovai, mais de 15 dias sem iluminação pública em todos os postes. Ali na João Rovai, no residencial solar. E ali também, vamos lá, seja analisado ali na Ordelli a implantação de uma faixa elevada para o trânsito das pessoas na proximidade da primeira esquina aí, que tem os comércios e a escola, e ali é um trânsito de carros e tem a necessidade de redutor de velocidade e também de pedestres que estão ali sempre ali. Ali a continuação, ali na Maristela, da Avenida Afonso Matias, tem a estrada de terra, e ali os pais reclamam sobre a não chegada dos ônibus nesse período de chuva, com dificuldade nas manutenções das estradas ali. Também um buraco na rua Ângelo Damião, ali no São Roque, também é preciso tomar providência. E também eu fecho aqui com a reclamação ali do pessoal do Vale do Sol, que solicita
a segurança pública mais próxima ali, justamente pelo trânsito de bicicletas motorizadas e fazem racha, empinam, e as pessoas que moram ali reclamam da perturbação e do barulho que ocasionam ali e o problema no trânsito local, que é muito perigoso. Uma parte, Uma parte concedida, verdade. com respeito ao condomínio, nós tivemos uma reunião com a Guarda já Civil, com a Secretaria de Trânsito, né? Foi criado um grupo de WhatsApp com eles também. Então eles estão se adequando à melhoria da segurança lá. Eu recebi um ofício ontem já do chefe da Guarda Civil, falando que já está com maior fiscalização, então que os moradores estão melhores amparados na segurança lá. Então foi feita essa reunião, acho que foi na terça-feira passada já, lá na Secretaria de Trânsito, juntamente com a Secretaria Regina e com o Chinerg. Obrigado, vereador. Obrigado pela informação. E também, que bom que já estão direcionando a solução e trabalhando em cima disso. Também aqui, como vários vereadores falaram, estamos num período, nessa semana, onde decidimos o futuro da nossa nação, através do nosso voto. É muito importante, independente de qualquer situação, as pessoas, todos nós, saber quem votamos. Às vezes, nas pessoas que a gente se identifica, nas pessoas que a gente sabe que podem nos representar, aquele ato que já foi comentado várias vezes, que muitas pessoas falam, de você pegar um santinho ali no chão para fazer a sua votação, não pode acontecer isso. Eu acho que a informação é a principal. O fato de você se preocupar, analisar o seu candidato, não importa quem você vai decidir ou não, mas decida naquele que você se identifica, que as propostas dele fazem parte. Ele vai poder te representar, ele te representará, o seu voto é uma representação, ele vai representar você. Então, muita atenção na análise, muita atenção na escolha e saiba realmente, aquelas pessoas que sempre estão presentes, que estão trabalhando. Existem pessoas muito boas também que vêm em questão de renovação, de mudança. Eu acho importante renovar também, eu acho importante dar voto de confiança. Tem tantos que entraram, que agora vêm para reeleição também e estão no seu primeiro mandato e fazendo um bom trabalho como mandatário. Então, muita preocupação e muita atenção na hora de escolher, votar e confirmar o seu voto. Uma boa noite e muito obrigado. Obrigado, nobre vereador. Com a palavra, a vereadora Cláudia Regina Martins Correia Alves. Boa noite, senhor presidente, nobres pares, internautas que nos acompanham pelas redes sociais. Hoje aqui na nossa plateia, os funcionários da Câmara Municipal, né? Sejam bem-vindos. Quis citar a presença na nossa plateia, porque como na última sessão eu comentei com os presentes,
seria muito importante que estivessem sempre para dialogar conosco todos os assuntos do município e não só, às vezes, de interesse próprio. Senhor presidente, hoje eu apresento nesta sessão alguns requerimentos que foram lidos, cobrando ao Executivo de algumas ações prometidas em respostas em ofícios. O ofício 36/2020, eu estou cobrando a instalação de um braço de luz no poste localizado à esquina das ruas das Margaridas com a rua Dr. Júlio Prestes, no Jardim 10 de Outubro. Ele é ali no início da vicinal Giovanni Costa. Houve essa resposta, né, em 2020 ainda, dizendo que já tinha sido mandado ali toda essa programação e até agora não aconteceu, né? Então, eu fiz esse requerimento pedindo quais foram as ações, os documentos levantados até agora. O ofício 34/2022, que eu questiono que a empresa responsável da iluminação pública faça de estudo detalhado, cujo qual também o vereador José Francisco citou, que é lá no bairro da Vila Totti, onde sempre uma mesma localidade, nas ruas da Floriano Alves Lima, que dá cerca de 4 postes, Francisco Souza Campos, mais 5 postes, vereador Luiz Garpelli, 4 postes, Joaquim Teixeira Assunção, 5 postes. O que acontece? Esse pedido já foi feito, dessa revisão, desse estudo detalhado, em 19 de julho de 2022. E a resposta foi que já havia sido pedido para que a Electro fizesse essa parte de detalhamento, que seria a parte dela. Então, hoje eu estou pedindo em requerimento qual foi a resposta, como que fica. Porque há 3 meses foi pedido esse ofício, mas nesse período os apagões são frequentes. Então, praticamente uma vez por mês acontece isso no bairro e retorna muito e demora muitos dias para voltar, para essa iluminação restabelecer. Por que dessas cobranças, senhora vice-presidente? Para podermos darmos respostas aos munícipes. Se sim, ótimo, está sendo realizado. Se não, o porquê de não? Porque lembrar também que nós fazemos aqui pedidos de acordo com a necessidade da população. Nós não inventamos esses pedidos. E também não deixamos cair no esquecimento, não, como muita gente pensa. Na verdade, nós respeitamos o tempo adequado, sabemos às vezes a demora, sabemos às vezes da dificuldade de realizar o serviço, mas passa de 1 ano, passa de 3 meses, aí a gente chega a achar que aí já passou da tolerância, né? Vira um desrespeito, tanto conosco quanto com a população. Senhor presidente, falando ainda, senhora vice-presidente que está aí, né? Falando ainda em resposta de ofícios e indicações, eu indiquei aqui, em 14 de dezembro de 2021, a indicação 30 de 2021, para aumentar para 3 o número de farmácias em plantão nos finais de semana e feriado. Cheguei a pedir para participar da reunião que aconteceria para instituir, manter esse plantão que aconteceria em dezembro. Eu não fui convidada, porém, acredito que essa reunião aconteceu, porque foi mantido as 2 farmácias de plantão aos finais de semana. Mediante a resposta do prefeito, onde mencionou que a minha indicação seria encaminhada para estudo a ser conduzido pela Secretaria de Governo, em conjunto com a Secretaria de Indústria e Comércio, Comércio e Emprego, eu peço, então, que oficie o Executivo perguntando se esse estudo foi realizado, pois já que permaneceu as 2 farmácias de plantão, eu ainda continuo recebendo questionamentos da população e acredito de um ano para outro haverão outras reuniões onde que a gente possa estar levando aí as reivindicações da população e também poder respondê-los quais foram os critérios levados em conta que quer que permaneça dessa forma. Então, os questionamentos seguem para que a gente possa dar respostas convincentes, ou pelo menos dar respostas que eu já acho de bom tamanho. O senhor quer a palavra, vereador? Pois não. Norpa, eu posso sugerir a Vossa Excelência que
eu já ouvi também de algumas pessoas da população falando que quando precisou dessas farmácias de plantão, não tinha plantão. Chegava a ligar, não tinha nenhum plantão lá, quer dizer, estava de plantão, então andou na cidade, estou procurar onde está o recado, então cada farmácia tem que notificar qual farmácia está de plantão, e também quando chegou lá, tinha que ligar lá, porque não tinha ninguém de plantão. Então, se a sua Vossa Excelência permitir, coloca isso no ofício também para poder saber, porque eu compartilho com o vosso pensamento. Tá? Muito obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço o apoio, vereador, pois chegam até a gente algumas questões que aí vêm em contrapartida outros problemas que, de repente, nessa organização, no dia a dia, eles não estão sabendo o que ocorre, né? Eu vou, sim, peço que coloque junto ao meu ofício essa posição que o senhor colocou agora. Quero também que oficie parabenizando e me colocando à disposição nesse ofício para a Associação de Cultura Tropeira de Laranjal Paulista, que hoje está em nova direção. E, para minha alegria, como presidente, uma mulher, Juliana Godinho. Então, eu faço questão aqui de ressaltar aí mais um destaque no nosso município, numa associação de valor. Já citei aqui a OAB, que hoje é presidida por uma mulher, agora também a Associação Tropeira, com a Juliana Godinho na presidência, vem como vice o Diogo Cruzati Luvisotto e outros membros da associação, Hernani Rezende, Reinaldo Liana, Marco Luvisotto, Simone Correia, Lívia Sena, José Demir Lopes, José Carlos Mendonça, Diogo Ribeiro, Leandro da Silva e Caíque Camargo, que quero parabenizá-los e me colocar à disposição para qualquer eventual aí necessidade da Câmara Municipal, visto que logo também estaremos aí da Semana Tropeira em outubro, nos colocamos à disposição. Foi citado aqui pelos vereadores, e eu também eu queria me colocar aqui em preocupação, não sei se eu digo repúdio, porque eu não posso dar maiores informações dos últimos acontecimentos no nosso município, os homicídios, apreensão de drogas, perturbação do sossego. Nós precisamos nos movimentar. Então, quando eu iria dizer que seria bom fazermos uma reunião na Câmara Municipal, através da nossa comissão permanente aqui, onde está a segurança pública, para que pelo menos nós estejamos mais cientes e próximos do que está acontecendo, até que a CONSEG também volte aos seus trabalhos, né? Que o CONSEG nos deixava muito a par de tudo, porque era a junção da GCM, militar e civil. Então, gostaria de propor que possamos fazer uma reunião, visto que munícipes têm colocado reclamações, ofícios, até diretamente na Câmara Municipal. E nós necessitamos fazer algum movimento para nos colocarmos à disposição e ver o que podemos ajudar nesse sentido. Chegou o questionamento até mim, dizendo que será que estamos na pior fase da segurança pública do município? Não posso dizer. Nós precisamos saber de dados e saber como está sendo a condução desses trabalhos. E, senhor presidente, dia 2 de outubro é nesse domingo. E eu sinto a necessidade também de falar aqui diretamente a todos os eleitores. Nesse período de campanha, faltando apenas 6 dias, posso dizer, eu ainda me deparo com pessoas que não escolheram seus deputados federais, estaduais, senador e governador. Muitos dizem que nem sabiam que iriam votar em tudo isso. Estão preocupados só com os presidentes. Queridos amigos e amigas, nobre população, esta questão é muito séria. E se você diz não gostar de política, como eu já achei que não gostava um dia, ou diz não gosto de político, se você acha que político é tudo igual, tanto faz, quero que vocês saibam, meus amigos, que alguém que gosta vai controlar a sua vida. Isso é verdade. Não se preocupe só em ver políticos, o que fez, o que não fez, o que trouxe, o que não trouxe. Se preocupe com a ideologia de cada um, porque a ideologia não é só o conjunto de ideias, mas sim conjunto de valores. E os valores não passam. Qual é o seu valor? Procure aquele que condiz com o que você acredita, pois as pessoas passam, mas os valores ficam. Pensem bem nisso.
Obrigada, boa noite. Eu que agradeço, nobre vereadora. Com a palavra, o vereador Flávio Antônio Portela. Senhor presidente, nobres pares, plateia aqui presente, internautas, boa noite. Senhor presidente, gostaria de agradecer a Deus pelo privilégio de mais uma vez estarmos aqui reunidos para discutirmos assuntos concernentes ao nosso município. Senhor presidente, gostaria de começar a minha fala agradecendo as respostas as quais obtive em relação aos ofícios que eu encaminhei ao executivo. Primeiramente, gostaria de falar um pouquinho sobre o ofício de número 3.148, o qual ali nós requisitávamos que fossem tomadas devidas providências por meio do setor competente para que houvesse adequações na portaria de número 33, que é do dia 5 de maio de 2022, aonde proibia o uso de máquinas públicas em propriedades privadas. Neste ofício nós solicitamos que houvesse uma alteração e que abrisse uma exceção para que as famílias que se encontram em vulnerabilidade social e os pequenos agricultores fossem atendidos. E para minha grata alegria, nós tivemos a resposta, que esse serviço ele continua sendo ofertado a essas pessoas que necessitam, urgentemente do atendimento. Então, quero agradecer ao senhor prefeito, doutor Alcides, pela sensibilidade em poder atender essas famílias, que foram muito prejudicadas pela falta de chuva e por outras questões e que agora podem ser atendidas pelo poder público. Também, senhor presidente, gostaria de relatar um pouquinho em relação ao ofício, a resposta contida ali no ofício de número 3.149, que nós encaminhamos, solicitando que houvesse melhorias nas obras, nas estradas que ligam ao distrito de Laras. E como resposta, foi nos informado que essas melhorias foram executadas. Quero agradecer à secretaria competente, dizer que espero que as demais estradas também sejam atendidas, para que venha facilitar o transporte daqueles que trabalham, estudam e viajam diariamente, que saem da sua casa e vêm até o centro da cidade. Também, senhor presidente, falar um pouquinho, domingo é dia de eleição, que possamos tomar a decisão acertada, e o importante é nós ressaltarmos que, independente de ser de direita, de esquerda ou de centro, nós devemos ser democratas e lutar pela liberdade. A democracia, ela é o governo do povo, pelo povo e para o povo. E muitas das vezes eu posso não concordar com nenhuma das suas palavras que você disser, mas eu tenho que defender até a morte o direito de você dizê-las. Isso é democracia. Então, que Deus ilumine a nossa mente, que possamos tomar a decisão acertada, para aqueles que irão reger a nossa nação pelos próximos 4 anos. Senhor presidente, por hoje é só. Muito obrigado e boa noite. Obrigado, nobre vereador. Com a palavra, o vereador Francisco Ubiratã de Santana. Boa noite a todos, senhor presidente, plateia presente, internautas. Quero agradecer a Deus por mais uma oportunidade de estar presente nessa sessão. Senhor presidente, gostaria de agradecer ao convite feito no último dia 22/9 pela nobre vereadora dona Sueli, aí da Barra Bonita, na qual a gente esteve presente pela solicitação da vereadora Poliana e do capitão Hélio para o dia do Rio Tietê e da água. Parabenizar eles também pela recepção que tivemos, também juntamente conosco, secretário Vicentinho e Emílio. Foi um trajeto lindo pelo Rio Tietê, onde a gente andou de barco e tinha muitos alunos de escolas locais. Foi lindo e espero que em breve a gente possa trazer para Laranjal também. Palavra. Pode. Quero agradecer a vereadora Simone Poliana, de Barra Bonita, que fez esse convite, que é pró-Rio Tietê,
foi o Dia Mundial da Água também. E foi um passeio muito proveitoso. E a gente até estendeu, né, o convite para a gente estar levando escolas daqui para lá para fazer esse passeio de barco e trazer para o nosso município alguns projetos em prol do Rio Tietê com as nossas crianças no município. Isso é muito importante, eles sabem a importância do nosso rio, que é muito importante para a nossa sobrevivência, plantar árvores, para o planeta em si. Então, foi muito proveitoso. E junto estava também o nosso secretário do Meio Ambiente, né, o Vicentinho, e o Emílio. Foi muito gratificante. Obrigada. Obrigado pelo convite e reiterando, se Deus quiser, dentro em breve, a dona Sueli e o capitão Hélio estará juntamente com todas as cidades ribeirinhas fazendo uma próxima reunião. Que Deus abençoe essa caminhada, dona Sueli. Parabenizar também, senhor presidente, no último dia 24, os karatecas de nossa cidade. Otávio Borges, medalha de bronze, e sua irmã, Ana Júlia Borges. O Otávio pegou medalha de bronze nesse campeonato em Ribeirão Preto, e a sua irmã pegou medalha de ouro. Parabenizar o sensei Chico pelo excelente trabalho. Também, senhor presidente, Cláudia, do Otávio. Desculpa, esse aí é o garoto que treina na escolinha nossa e ganhou medalha de bronze. Que Deus abençoe a caminhada dele. Agora, passando para a próxima. Isso. Também gostaria, senhor presidente, de parabenizar o secretário do Esporte, Tita, pelo serviço prestado para a base da futura Academia da Pitada, concedida pela ex-secretária Célia Leão, onde que em breve a secretária Aracélia Costa virá inaugurar para a nossa população. Creio que será de bom uso para toda a população que tenha deficiência. É uma academia adaptada. E dentro, em breve, também teremos o playground adaptado. Obrigada, vereador. Também, senhor presidente, gostaria que oficializasse o Corinthians diretamente ao futebol feminino o seu tetracampeonato no último sábado, parabenizando a coordenadora de base Cris Gambari, o presidente do William Monteiro Alves e também o seu treinador Arthur Elias. E também não podia deixar passar em branco, ontem, parabenizar a categoria de base da categoria do Sociedade Esportiva Palmeiras, na pessoa do senhor coordenador geral Paulo Sampaio, o técnico Paulo Vitor, também a sua presidente Leira e o Douglas, um grande amigo nosso do Palmeiras, Douglas Gramani, observador técnico do Palmeiras. Também não poderia deixar de agradecer e parabenizar o Fúvio pelo excelente trabalho que vem fazendo frente à sua secretaria, em mais uma festa italiana. Que Deus continue abençoando ele com esses feitos dele. E como domingo, como todos falaram, é dia de eleição, peço primeiramente a Deus que abençoe e direcione a cabeça de todo mundo para que tenhamos um Brasil sempre para frente e melhor. Obrigado, nobre vereador. Terminado o expediente, a senhora secretária realizará a chamada regimental para iniciarmos a ordem do dia. Senhores vereadores, Antônio Valdecir Berto Filho. Presente. Cláudia Regina Martins Correia Alves. Presente. Flávio Antônio Portela. Presente. Francisco Biratã de Santana. Presente. José Francisco de Moura Campos. Presente. Cante Alves Lima Júnior. Presente. Márcio José Garpelli. Marcos Eduardo de Melo. Presente. Nilson Ventre. Presente. Ricardo Tadeu Granzotto. Presente. Sueli Aparecida da Costa. Presente. Senhor presidente, está ausente o vereador Márcio José Garpelli. Passemos para a ordem do dia. Projeto de resolução 12 de 2022 altera a redação do parágrafo 5º do artigo 263 da resolução número 6 de 2018. Autoria: José Francisco de Moura Campos. Em única discussão. Senhor presidente. Com a palavra, o vereador
José Francisco de Moura Campos. Senhor presidente, eu gostaria de justificar a todos que estão ouvindo e também pedir apoio do Nobres Pares, porque essa simplesmente esse projeto de resolução, ele vai deixar simétrico com a nossa lei orgânica. Nossa lei orgânica fala que tem que apresentar todo dia 30 de abril. E nosso regimento interno fala que é 30 de maio. Como foi mudado para a lei orgânica, nós temos que obedecer a nossa lei maior, que é a lei orgânica. Então ficou agora, o prefeito deverá apresentar até dia 30 de abril o projeto de lei de diretrizes orçamentárias. Então, deixar simetria entre as leis. Muito obrigado, senhor presidente. Eu que agradeço, nobre vereador. Continua em única discussão. Em única votação, os vereadores já podem registrar o seu voto. Votação encerrada. Aprovado em única votação, por unanimidade, o projeto de resolução número 12 de 2022. Projeto de resolução número 13 de 2022 altera a redação do parágrafo 3º do artigo 259 da resolução número 6 de 2018. Autoria: José Francisco de Moura Campos. Em única discussão. Senhor presidente. Com a palavra, o vereador José Francisco de Moura Campos. Senhor presidente, eu gostaria de justificar também esse projeto de resolução de artigo 259 do nosso regimento interno, que antigamente falava que a Comissão de Justiça e Redação a comissão vai antecipar seu parecer e entrará em pauta na ordem do dia seguinte. Não pode entrar na ordem do dia seguinte. Ele tem que ser, vai ser lido assim, vai ter o seu prazo e vai encaminhar para as outras comissões de mérito. Não pode entrar na pauta sem ter o mérito das outras comissões permanentes. Então, para que tenha maior interpretação, uma interpretação melhor dessa lei, e uma melhor legalidade, para que todas as comissões permanentes possam dar seu parecer de mérito, tem que ter esse trânsito. É por isso que eu peço apoio de todos os novos pares. Obrigado, senhor presidente. Eu que agradeço. Continua em única discussão. Em única votação, os vereadores já podem registrar o seu voto. Votação encerrada. Projeto de resolução número 13 de 2022, aprovado em única votação por unanimidade. Projeto de resolução 14 de 2022 altera a redação do parágrafo 1º do artigo 260 da resolução número 6 de 2018. Autoria: José Francisco de Moura Campos. Em única discussão. Senhor presidente. Com a palavra, o vereador José Francisco de Moura Campos. Senhor presidente, eu queria justificar o projeto de resolução 14 de 2022, que altera o artigo 260, que antigamente falava que aprovado em primeiro turno de discussão e votação, a Comissão Justiça e Redação irá incorporar na emenda do texto original. Não é a Justiça e Redação que faz essa incorporação. É que automaticamente, aprovado em primeiro turno de discussão e votação, com as emendas serão incorporadas no texto do projeto original. A Comissão de Justiça e Redação não tem a função de incorporar nada. Quem incorpora é depois da que foi votado aqui aos textos original. Obrigado, senhor presidente. Eu que agradeço, nobre vereador. Continua em única discussão.
Em única votação, os vereadores já podem registrar o seu voto. Votação encerrada. Matéria votada: projeto de resolução número 14 de 2022, aprovado em única votação. Requerimento 30 de 2022, solicita ao setor competente que preste esclarecimento e apresente documentos na forma física ou digital no que tange e corresponde às benfeitorias públicas de infraestrutura realizadas na rua Benedito Camargo Filho, Vila Tote e seus entornos. 2. Em que ano foram realizadas obras de melhorias mais recentes na rua Benedito Camargo Filho, Vila Tote, tais como asfaltamento da rua, guia, sarjetas e calçadas? 3. Qual recurso financeiro foi utilizado? Recursos próprios, convênios estadual ou federal? Emendas oriundas de quais deputados ou pastas governamental, e etc. 4. Existe um projeto deste investimento para a rua Benedito Camargo Filho, Vila Tote e seus entornos? Se sim, encaminhar cópias. 5. Existe uma lei ou decreto que regulamenta a existência da referida rua? Apresentar os documentos que comprovam a regularidade legal da rua, se for o caso, tais como desapropriação, declaração de utilidade pública, indenização ao proprietário, etc. 6. Solicito croquis e mapa atualizado do município da referida localidade e seus entornos mais próximos, contendo as suas ruas com suas dimensões, delimitações dos imóveis, espaços públicos, se houver, e, se possível, com cadastro em nome dos atuais proprietários cadastrados na municipalidade, bem como, se houver, fornecer projeto futuro previsto ainda não realizado. 7. Existe alguma projeção na prefeitura, plano diretor atual ou no estatuto, ou no estudo que está sendo realizado para o novo plano diretor, para uma grande área com características rurais ao lado da rua Benedito Camargo Filho, Vila Tote? 8. Existe algum processo judicial que seja de conhecimento da prefeitura e correspondente à rua Benedito Camargo Filho, Vila Tote e seus entornos? Autora: Cláudia Regina Martins Correia Alves. Em única discussão? Em única votação, os vereadores já podem registrar o seu voto. Votação encerrada. Requerimento número 30 de 2022, aprovado em única votação por unanimidade. Requerimento 31 de 2022, em consonância à resposta obtida sobre a indicação 36 de 2020, requeiro informações sobre as providências que foram tomadas a respeito de instalação de um braço de luz no poste localizado na esquina das Ruas das Margaridas com a Rua Dr. Júlio Prestes, no Jardim 10 de Outubro. Autoria: Cláudia Regina Martins Correia Alves. Em única discussão? Em única votação, os vereadores podem registrar o seu voto. Matéria em votação: requerimento número 31 de 2022, aprovado em única votação por unanimidade. Requerimento 32 de 2022, em sincronia com a resposta dada ao ofício 34 de 2022, de que a solicitação
seriam encaminhadas à empresa responsável para assim ocorrer os devidos estudos e manutenções. Venho requerer o retorno sobre o encaminhamento prometido, que a empresa responsável pela iluminação pública faça um estudo detalhado na rede que compreende as ruas citadas abaixo, pois em qualquer situação essas ruas ficam sem energia. E para restabelecê-la, leva cerca de 3 dias, nunca menos que isso, às vezes mais. Rua Florindo Alves Lima, do número 270 ao número 144, 4 postes. Rua Francisco Souza Campos, número 225 ao número 310, 5 postes. Rua Vereador Luiz Garpelli, do número 310 até a esquina com a Rua Floriano Alves Lima, 4 postes. Rua Joaquim Teixeira Assunção, do número 25 ao número 288, 5 postes. Autoria: Cláudia Regina Martins Correia Alves. Em única discussão, em única votação. Os vereadores, por favor, registrem o seu voto. Votação encerrada. Matéria em votação. Requerimento número 32 de 2022, aprovado em única votação por unanimidade. Moção número 13 de 2022. Moção de pesar à senhora Castálide Benetton de Campos Lopes e demais familiares pelo falecimento da senhora Nair de Zanetti Benetton Campos. Autoria: Cláudia Regina Martins Correia Alves e Sueli Aparecida da Costa. Em única discussão, em única votação. Os vereadores, por favor, registrem o seu voto. Votação encerrada. Matéria em votação. Moção número 13 de 2022. Uma moção de pesar, aprovada em única votação por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a sessão ordinária. Boa noite a todos.